também falar desse tema. Como você mesmo disse, Pedro, eu sou especialista em direito do trabalho, mas até após receber algumas demandas aí de proteção de dados focado na parte trabalhista, eu me apaixonei pela matéria e também aí peguei a formação na parte de lei geral de proteção de dados como um todo, porque realmente é uma matéria apaixonante, que nos faz aqui, uma sexta-feira, quase 9 da noite, aqui compartilhando conhecimento com tantas pessoas. Enfim, então eu agradeço bastante o convite. Exatamente. Vocês estão vendo aí, né, aproveitando a audiência, que o nosso time aqui selecionado para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais só tem gente boa e pessoal especializado mesmo. E eu vou agora apresentar a vocês o Jorge Luiz Muniz, né, um amigo que eu fiz há uns 10 minutos atrás, especialista em segurança da informação e privacidade de dados, gestor de riscos de TI, consultor de LGPD, sócio da Web Security Consultoria, membro do Comitê de Segurança da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados e uma vasta experiência nesse setor. Jorge, muito obrigado, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite, doutor Vitor, doutora Juliana, boa noite a todos. É coro unânime do que a gente vai falar, né? É um prazer, uma honra estar aqui podendo estar com vocês hoje. Muito obrigado pela audiência, tá? O nosso foco aqui é disseminar conhecimento e prepara o lápis e a caneta aí que vem muita coisa boa para vocês. Muito obrigado aí, pessoal, pelo convite. Olha, o Jorge já deu a dica, né? Eu também estou aqui, estou já digitando algumas informações, porque realmente hoje é o dia para a gente não só tirar dúvidas, mas a gente abrir os nossos conhecimentos. Bom, vamos então explicar para o pessoal o que é a lei da LGPD, os conceitos básicos e as noções gerais, para deixar de uma forma clara para cada participante. Vitor Amorim, eu convido você a abrir essa rodada para a gente entender um pouco mais como é que funciona essa lei, de uma forma básica, objetiva e clara para o pessoal entender, né? E avisando, o pessoal aqui não vai usar juridiquês, viu? Eles vão usar aquele dialeto que nós entendemos. Vitor. Bacana, Pedro. Se eu começar a falar difícil aqui, você pode puxar minha orelha aí. A gente tenta nivelar aqui e falar o mais simples possível, porque o nosso objetivo é realmente levar, como eu costumo brincar, levar a palavra da LGPD para o maior número de pessoas. E é muito boa a sua pergunta, Pedro, porque a gente pode começar a nossa conversa aqui partindo de uma reflexão, né, que a gente sempre fala muito nos eventos de proteção de dados, que no Brasil a gente não tem uma cultura de proteção de dados, né? Quem aí hoje, tenho certeza que talvez vai ter alguém aqui que passou por isso, não passou no supermercado e deu o seu CPF para ter um desconto, ou o tradicional CPF na farmácia lá para ter o desconto na fralda das crianças, né? Eu sou pai de gêmeos, dei meu CPF na farmácia por muito tempo, atrás de um descontinho, mas a gente não para pensar e refletir o que é feito com esses dados a partir dali, né? O que as empresas sabem a nosso respeito, né? Se eu pedisse aqui, se a gente tivesse condições de pedir, levanta a mão, se eu falasse, levanta a mão aqui, quem tem pleno conhecimento de quais empresas têm informações a seu respeito e o que elas sabem de você, eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão, porque hoje esse é um exercício impossível de se fazer, né? E na medida em que a gente vê a nossa sociedade cada vez mais demandando um fluxo informacional, demandando um compartilhamento de dados pessoais para se desenvolver, isso atrai, então, a necessidade de que a gente tenha algumas regras desse jogo, né? Eu queria já de cara aqui, Pedro, a gente combinar de quebrar alguns paradigmas aqui para a gente entender melhor do que se trata essa lei, né? O primeiro ponto que eu queria aqui tocar e já dar uma chacoalhada do pessoal é que não é o objetivo da LGPD, e eu imagino que nem meu, nem da Juliana, nem do Jorge, demonizar a utilização de dados pessoais, né? Porque a gente acaba caindo no risco de falar, não dê o CPF na farmácia, não faça isso, não faça aquilo, e a gente se esquece que, de outro lado, nós, cidadãos, nós, seres humanos, somos beneficiados por esse compartilhamento de dados, né? Quem não gosta de ter o bendito do desconto, quem não gosta de ter dispositivos tecnológicos customizados, quem não gosta de receber promoções que se adequem ao nosso perfil.
Então, nós somos beneficiados, né? Então, o objetivo da LGPD não é barrar o desenvolvimento ou demonizar ou proibir as empresas de utilizarem dados pessoais. Muito pelo contrário. Ela quer incentivar que isso seja feito com algumas garantias, estabelecendo, como eu disse, as regras do jogo. E um segundo ponto que eu gostaria aqui de quebrar na mentalidade das pessoas, é que a LGPD não é uma lei que trata da internet. A LGPD não é uma lei que trata de dados na internet ou em ambiente digital. A LGPD ela vem para regulamentar as operações de tratamento de dados pessoais, e eu gosto sempre de citar que no primeiro artigo da lei, ela fala, vírgula, inclusive em meios digitais, ou seja, não são apenas dados, entre aspas, de internet, né? Ela não é uma lei que vai se aplicar apenas a Google, Facebook, iFood, ou os grandes players tecnológicos, né? E ela foi muito precisa nesse ponto, porque a gente está falando do Brasil, né, onde as empresas têm aquele gaveteiro lá cheio de arquivos, onde a gente vai no consultório médico e o médico pega uma folha de fichamento e anota à mão as nossas informações, né? Então, a LGPD ela trata de dados pessoais em ambiente online, offline, em meio analógico ou digital. Dado pessoal, gente, continua sendo dado pessoal aonde quer que ele esteja, seja na folhinha de papel, seja num servidor robusto com todos os requisitos e parâmetros de segurança. Então, Pedro, é nesse contexto que surge a necessidade da gente discutir e da gente ter, como de fato nós temos, uma lei geral de proteção de dados. Porque a gente vive um grande desequilíbrio informacional, onde as empresas utilizam as nossas informações de um lado e de outro lado, nós titulares de dados, né, que somos, nós cidadãos, somos meros espectadores, né, ou nem isso, porque a gente nem tem como ser espectador de algo que a gente não sabe, né, a gente não tem a menor noção do que está sendo feito por trás desse compartilhamento maluco que a gente vive hoje. E posso dar sequência, Pedro? Você quer fazer alguma pergunta? Pode. Não, beleza. Por favor, continua dando os conceitos. E aí, pessoal, só para a gente marcar nossa interação aqui, eu acho que o pessoal pode ir postando pergunta aqui no chat, né, Pedro? E oportunamente a gente responde. Então, sim, se surgir alguma dúvida aí, para não esquecer, já coloca aqui no chat que mais para frente a gente vai respondendo, beleza? Exatamente. Olha, temos lá no grupo também, aproveitando o ensejo do Vitor, do Dr. Vitor, eu aproveito para convidar também no WhatsApp, quem tiver dúvidas também, pode postar no grupo, às vezes tem dificuldade de colocar no chat, pode ir lá no grupo também e nós vamos responder e eu passo aqui para o pessoal. Enfim, fiquem à vontade, a gente vai repassando, vai analisando e o importante aqui é disseminar conhecimento. Doutor Vitor, continua a sua explanação sobre o conceito da lei, enfim, aplicabilidade. Bacana. Bom, então a LGPD ela traz uma fiscalização centralizada, né? A partir do momento que ela entrou em vigor, ela trouxe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo formatada, ela soltou as diretrizes agora recentemente, ela está se estruturando para efetivamente ter uma atuação mais incisiva e mais precisa. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que vai ser, entre aspas, aí, o órgão fiscalizador, né? É este órgão que vai ter autonomia para aplicar as sanções, as penalidades que a LGPD traz, que vão desde uma suspensão, desde uma advertência, até uma multa que pode chegar a 2% do faturamento da empresa. Então, essas sanções vão ser aplicadas pela ANPD. Então, a LGPD traz essa centralização da fiscalização. Isso quer dizer que só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode fiscalizar? Não, negativo. E a gente tem que entender que, no primeiro momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai ter um papel muito mais educativo, de conscientização, do que efetivamente de punir e enfiar a corda no pescoço do empresário, que a gente precisa conscientizar, a gente precisa fazer um trabalho pesado de conscientização. Mas além da própria ANPD, a gente tem os ministérios públicos que têm braço e têm estrutura para atuar na fiscalização do cumprimento da legislação, e a gente tem vários exemplos aí de atuações dos ministérios públicos sob o enfoque da proteção de dados. A gente tem o próprio judiciário
as ações judiciais já começam a pipocar por aí, tanto em âmbito trabalhista, consumerista, em várias áreas do direito, porque a proteção de dados ela se relaciona com diversas áreas do direito, então há um risco judicial aí muito grande, e quem tem curiosidade de ver como isso está acontecendo, joga lá no Reclame Aqui o termo LGPD, que vocês vão ver a galera já reclamando. Então não tem essa, a lei vai pegar, a lei já pegou, e o pessoal já está atento, e o cidadão já está se conscientizando cada vez mais a respeito dela e a respeito das possibilidades que ela traz, dos direitos que ela traz. A palavra de ordem, o segundo ponto, a palavra de ordem que, na minha opinião, e a Juliano, o Jorge podem complementar posteriormente, se tiverem alguma opinião divergente, mas a palavra de ordem que, na minha opinião, traduz muito bem a LGPD é a transparência. Então, antes de ficar pensando assim, pode isso, pode aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, vamos pensar o seguinte, a LGPD não é uma lei punitiva, ela tem punições, mas o objetivo dela não é punir, o objetivo principal dela. O principal enfoque da LGPD é trazer mais transparência para essa relação, e trazendo transparência para essa utilização de dados que as empresas fazem, ela assegurar alguns direitos, deixar claro que as empresas também podem ou não fazer, devem ou não fazer. Então, transparência é a palavra de ordem. E como eu disse, isso não significa que ela não tenha penalidades, né? Ela traz penalidades bastante rígidas. Talvez vocês ou alguns de vocês tenham ouvido falar aí da famigerada multa de 50 milhões de reais, né? Para tranquilizar os senhores e as senhoras aqui, quando a gente vê esse discurso de multa, né? Eu acho bastante temerário, particularmente, porque eu tenho uma visão um pouco mais estratégica da LGPD. Eu acho que não é por aí fazer um terrorismo em cima das multas, mas elas existem, né? E para tranquilizar, quando a gente fala de 50 milhões, é um teto, é 2% do faturamento da empresa, a multa máxima, podendo chegar a 50 milhões. E aí a pergunta que eu faço é, quantas empresas no Brasil têm um faturamento cujo percentual de 2% desse faturamento equivale a 50 milhões de reais? São poucas empresas. Então, a gente não precisa se alardear esses 50 milhões de reais, porque a gente não vai começar a receber, a NPD não vai começar a distribuir boletos de 50 milhões de reais para as empresas que descumprirem a legislação. E ao mesmo tempo que tem essa pegada de transparência, mas tem essas penalidades também, a lei cria um cenário de segurança jurídica para o país e para os empresários, que passam a saber exatamente como eles devem conduzir as operações de tratamento de dados e o que eles podem ou não fazer. Então, a lei traz mais segurança jurídica para o país. Um ponto central também para o pessoal entender, Pedro, é que a lei deixa claro o que é dado pessoal, porque a gente está falando aqui de dado pessoal, uma lei geral de proteção de dados, mas o que é considerado dado pessoal? A lei trata como dado pessoal as informações referentes à pessoa natural, é a expressão que a gente usa, né? Pessoa natural, o que quer dizer? São pessoas físicas. Então, a lei não trata dados de empresas, de pessoas jurídicas, ela trata de dados pessoais, de pessoas, de cada um de nós. Ponto. Quais são essas informações? Qualquer informação que tenha o potencial de nos identificar. Isso quer dizer que a lei traz um conceito extremamente amplo, que para quem gosta aí de aprofundar, quem gosta de falar bonito, o termo correto é o conceito expansionista, né, que traduz essa expansão da noção do que é dado pessoal. Por quê? Muitas vezes a gente pode pensar que dado pessoal é só aquilo que leva de forma direta, precisa e imediata a identificação de uma pessoa. É só aquilo que me mostra que o Eric Santos é o Eric Santos, assim, bateu, levou, é o Eric. Não me deixa dúvida. O que a Priscila Marques é a Priscila Marques. Um exemplo desse tipo de dado seria um CPF, por exemplo, que é uma informação que identifica de forma direta, precisa e imediata uma pessoa. Mas não é essa noção de dado pessoal que a lei traz. A lei trata como dado pessoal aquilo que é identificável, esse é o termo. Então, Pedro, mesmo que uma informação sua
num primeiro momento, não leve a sua identificação de forma imediata, mas se eu pego essa informação, vou juntando como se fosse um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha desse quebra-cabeça é uma informação sua, e no final, quando a gente monta esse quebra-cabeça, vai aparecer a imagem do Pedro. Se eu pego uma pecinha desse quebra-cabeça, que é uma informação sua, eu não vou saber que você é você. Mas se eu vou fazendo as conexões certas, isso me leva à sua identificação. No final do dia, isso significa que qualquer coisa pode ser considerado um dado pessoal. Porque se eu disser, por exemplo, um homem de camisa cinza, numa plataforma Zoom, no grupo do Crédito Agro, você percebe que as conexões vão aos poucos me revelando quem é essa pessoa. Então, cada informaçãozinha dessa solta não me diz que é o Pedro, mas se eu conjugo essas informações com outras, isso me leva à sua identificação. Então, qualquer informação que tenha o potencial, a possibilidade de levar à identificação de uma pessoa é um dado pessoal. Se não tiver ficado claro, gente, deixa aqui no chat que a gente responde e volta depois. E para encerrar a minha fala aqui, Pedro, para passar para o pessoal, eu queria dizer também, para tranquilizar vocês, que eu falei aqui algumas coisas que a LGPD não é, e uma das coisas que a LGPD não é a lei do consentimento. Então, não é que para tudo vocês vão ter que pegar o consentimento. E aí, Jorge, Juliana, me corrijam se eu estiver errado. Vocês que vão certamente procurar nas empresas de vocês profissionais para implementar a LGPD, eu vou dar uma dica para ajudar vocês a escolherem profissionais. A Núbia está falando que não está me ouvindo, vocês estão me ouvindo perfeito? Estamos te ouvindo. Núbia, veja se o seu áudio está aberto. Qualquer coisa você sai e volta do aplicativo. Ou está usando o celular, pode ser um tablet, um computador. Depende aí do equipamento, às vezes altera mesmo. O Zoom tem às vezes esse problema. Por favor, Vitor, pode continuar. Beleza. Então é o seguinte, fujam de profissionais que falam assim, não, para você estar em conformidade com a LGPD é só você pegar a autorização do seu usuário, é só você pegar a autorização do seu cliente. Imaginem vocês na dinâmica de uma empresa, se a empresa precisar pegar a autorização, pegar o consentimento de todo mundo, toda vez que ela for fazer alguma coisa com um dado pessoal. É impossível disso acontecer. Então, a lei traz 10 possibilidades para a gente tratar dados pessoais, que aqui no juridiquês, a gente chama isso de bases legais. São 10 hipóteses nas quais a lei fala assim, galera, pode tratar dado se você fizer isso, pode tratar dado nessa situação. E dentro dessa situação tem o consentimento. O consentimento é uma de 10 possibilidades. Não é a principal, não é a mais importante, não tem uma hierarquia dessas possibilidades. A gente vai analisar, diante do caso concreto, qual é a hipótese de tratamento mais adequada. Mas fiquem tranquilos, porque o consentimento sequer é a hipótese mais utilizada na maioria dos casos. Na maioria dos casos, a gente utiliza outras hipóteses, e quando eu estou fazendo um trabalho de implementação, por exemplo, para vocês entenderem, eu deixo o consentimento por último, porque ele dá trabalho para caramba, dá dor de cabeça para o empresário, e se a gente pode utilizar outra hipótese, a gente vai utilizar. Então, Pedro, de forma genérica, assim, um geralzão correndo, é lógico que tem muito mais aqui que dá para explorar. Isso é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Juliana vai passar daqui a pouquinho para vocês um pouquinho mais sobre essas hipóteses, para vocês entenderem como isso conversa com o mercado agro. Exatamente. Bom, Vitor, muito obrigado. Né? Foi excelente. Sim, foi didático. Não usou juridiquês e quando usou, traduziu. Obrigado pela sua explanação. Excelente citação oral, se você me permite usar o juridiquês. Juliana, vamos lá. Eu queria ver com você agora a aplicabilidade dessa lei na questão do agro. Como é que a gente vê, né, tudo que o Vitor falou, com base nessa introdução sensacional que ele fez, como se aplica na questão do agro, na questão do crédito agrícola, de pegar essas informações, de ter acesso, de você passar, confiança, enfim, a confiança a gente vai pegar um pouco mais com o Jorge, mas eu queria que você desse uma pincelada também, aproveitando a aplicação dessa lei dentro do agronegócio. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos mais uma vez. Não tenho nem o que falar, concordo com absolutamente tudo que o Vitor mencionou.
E até puxando aí um gancho do que ele falou, é importante frisar que as empresas elas não estão proibidas, né, de coletar e tratar os dados pessoais das pessoas físicas, sejam de empregados, prestadores de serviços autônomos, parceiros comerciais que sejam pessoas físicas, ou seja, representantes comerciais, clientes ou quaisquer outras pessoas. Não há esse tipo de proibição, tá? Então, o que a gente tem com a LGPD é que os princípios e os direitos dos titulares, eles devem ser observados. Assim como a finalidade que a empresa, que aquela pessoa que está tratando os dados, ela tem para executar o tratamento de dados. Então, para dar alguns exemplos dentro do agro, se a gente falar em propriedades rurais, independente do tamanho, é comum a existência de banco de dados de clientes, empregados, colaboradores temporários que são contratados por uma determinada safra, e usualmente esses dados eles ficam armazenados em planilhas, como o Vitor mencionou, precisa ficar armazenado em meios digitais. A partir do momento que a empresa armazena um dado pessoal, pode ser na caderneta dele de anotações, já é um tratamento de dados e já está sendo regido aí pela LGPD. Então, fazendas ou até empresas que se utilizam de gerenciamento agrícola, utilizando parâmetros de espaço e tempo por sistema de geolocalização e acabam coletando e compartilhando os mapas de produtividade, sistemas que possibilitam o armazenamento de grande volume de dados. Se esses dados forem associados, por exemplo, com as coordenadas de uma propriedade rural registrada em nome de uma pessoa física, que no Brasil não é necessário que os proprietários rurais tenham CNPJ, ou seja, alguns são pessoas físicas. Se houver essa coordenação e se chegar no nome de uma pessoa física, também esse procedimento e esse processo também estará sujeito aí à LGPD. E assim, no mais, é extremamente recorrente, principalmente nas empresas de pequeno e médio porte, também a existência de dados de clientes em planilhas, sem controle de acesso, que depois até o Jorge pode mencionar como aquilo que as empresas podem fazer para minimizar os riscos, né, de um eventual vazamento, trocas de e-mails que contêm informações pessoais e sensíveis de pessoas físicas, a utilização de dados pessoais de clientes com finalidade distinta do propósito. Eu peguei o dado de uma determinada pessoa porque ela é meu empregado. E aí eu uso esses dados em ações de marketing, sem o consentimento desse empregado. Eu não estou usando para a finalidade que eu coletei. Então, assim, é importante a gente estabelecer esses marcos para a gente conseguir entender o que muda na realidade com a vigência aí da LGPD, né? Então, é interessante e sempre importante, além do princípio da transparência que o Vitor mencionou, a gente sempre está atento com o princípio da finalidade, tá? E aí, dentro desse princípio da finalidade, a gente aborda a questão do crédito. Então, se eu tenho clientes que eu preciso analisar, que eu preciso ter uma ciência de como que está o score dele perante as outras empresas, quanto à capacidade e a possibilidade dele em obter aí um crédito dentro da minha empresa, qual base que eu devo usar? Eu devo simplesmente ir lá e pegar o consentimento dele? Não, porque o consentimento, como o Vitor mencionou, ele é, em tese, mais fácil quando a pessoa pensa, porque, em tese, você fala, eu vou ali, faço um documento e pego ali o consentimento do titular e está tudo certo. Só que não, esse consentimento ele pode ser tirado a qualquer tempo. Enquanto se você tiver embasado em outras bases legais, você tem um respaldo para aquilo. Então, se eu estou, como empresa, formalizando um contrato de compra e venda, se eu estou formalizando com um cliente uma CPR ou qualquer outro título de crédito, eu tenho, então, uma base legal muito mais viável e que me dá uma segurança jurídica muito maior do que o consentimento, que seria o quê? A execução de um contrato.
Então, para eu executar um contrato, eu preciso antes, até mesmo antes de formalizar esse contrato, eu preciso do quê? Coletar informações, eu preciso do nome, do CPF, eu preciso do endereço, às vezes eu preciso de alguma outra informação mais aprofundada daquela pessoa, para eu fazer essa análise do crédito, para eu identificar qual o valor que eu posso ou que eu não posso conceder de crédito para aquela pessoa. Então, por exemplo, dando um exemplo, a execução de um contrato, em alguns casos, nesse, principalmente, que a gente está mencionando, em que uma empresa vai formalizar um título executivo, um contrato, que seja, a gente tem essa execução de contrato. Se a empresa está fazendo a contratação de um empregado, ela também tem essa base forte, ela não precisa do consentimento. Então, ela só vai precisar do consentimento se ela for utilizar aqueles dados para alguma outra finalidade que não seja a execução daquele contrato. Dando um exemplo. Então, a gente precisa parar para pensar e analisar, porque se a gente se cercar aí de profissionais que conseguem implementar a LGPD, a gente vai desmistificar todo o terror que a LGPD acaba nos causando, tá? Então, aí a gente entra, inclusive, na parte de, mas eu não posso utilizar a proteção de crédito. A proteção do crédito também é uma base. Sim, mas essa base é uma base que causa ainda muita discussão, que a gente ainda precisa também de uma regulamentação maior pela nossa autoridade, que ainda vem sendo formada, ela não está 100% na funcionalidade dela. Então, se a gente pensa num score de crédito e se a gente for se utilizar aí só da proteção do crédito, a gente pensa assim, quem está hoje totalmente dentro dessas condições? Talvez esses órgãos que já trabalham com birô de crédito, Serasa, como um exemplo, eles, em tese, já estão respeitando alguns princípios aí que são inerentes à LGPD, mas desde antes, desde o cadastro positivo, por exemplo, que é uma outra legislação, uma outra lei que também tem grande relevância nesse contexto. Então, eles têm essa fundamentação. Então, se eu, empresa, preciso analisar o crédito de alguém, eu tenho essa justificativa que eu pretendo executar um contrato com aquela pessoa e eu posso acessar esses dados no Serasa para eu verificar se essa pessoa tem ou não um score, né? Então, às vezes, informações pequenas que a gente acha que não são relevantes, na realidade são. Então, dentro dessa mesma sistemática, dentro de um score de crédito, o que às vezes é muito interessante observar? Dando um exemplo, eu e você, Pedro, numa hipótese, a gente exerce a mesma profissão, a gente tem ali mais ou menos a mesma idade, a mesma faixa salarial, mas eu moro num lugar aqui da cidade considerado periferia, enquanto você mora num lugar considerado de classe alta, ou de classe média alta, enfim, com um perfil bem diferente. O simples fato, às vezes, de você morar num lugar, tem um endereço que te confere um status maior, vai fazer com que a gente, que tem as mesmas características, a gente receba um score de crédito menor por conta do endereço. Então, assim, por isso que a gente sempre precisa entender o porquê que a gente está buscando aquele dado e, às vezes, como é que aquele dado, dentro de um sistema aí, informatizado, como é que a empresa vai gerir aquele dado e como é que ela vai te dar um score. Então, essa parte de proteção de crédito, eu vejo mais assim, sendo aplicada para essas empresas que já existem para nos dar esse respaldo, né? A exemplo, por exemplo, do Serasa. Então, dentro de organizações, de empresas que se utilizam aí de contratos e de títulos executivos, a gente tem essa base legal bem interessante para que a gente consiga desenvolver o trabalho sem mudar muito a nossa rotina. É questão mesmo de se adequar, tá? Então, dentro desses fatores, inclusive eu já até, aproveitando, passo até a palavra para o Jorge, que com certeza vai conseguir
falar muito melhor do que eu, porque um dos outros requisitos para uma empresa estar bem fundamentada e bem em consonância aí, né, com a lei, é justamente adotar também as medidas de governança, de dados, de compliance, ter sistemas, programas que diminuam o risco de vazamento, né? Porque você como coletador, como controlador, como uma pessoa que coleta e trata os dados, você é responsável por tratar aquele dado, desde o início, desde o momento que você coleta até o final da sua finalidade. Então, dentro desse período aí, até a eliminação dos dados, você precisa realmente ter medidas de segurança de informação dentro da sua empresa que te confira aí uma boa governança e uma boa prática, tá? Que aí já entra mais nessa parte da informática. Exatamente. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui nesse início, nessa primeira rodada. Muitas perguntas estão chegando, mas eu queria direcionar o Jorge, né, para ele também explanar a parte na prática, né, que nós já vimos o texto na base, aplicação no agro. Agora nós vamos entender o outro ponto, né, para a gente formar essa estrutura, fazer esse giro completo, a forma como se aplica na segurança, na gestão de risco, realmente que é a expertise do Jorge. Eu já vou, depois que o Jorge terminar a explicação dele, falar a parte, né, dele, para a gente encerrar essa linha de raciocínio, nós vamos para as perguntas e já estão chegando, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo nosso chat aqui no Zoom. Então, Jorge, vamos então entender um pouco mais na prática, vamos adentrar aí na implementação dessas medidas, de forma que ela funciona, a forma como foi reestruturado os softwares, as seguranças, a parte de gestão de risco, que eu tenho certeza que vai arredondar esse raciocínio e também a dúvida de muita gente. Jorge, boa noite de novo. Boa noite, Pedro. Boa noite, doutor Vitor, doutora Juliana. Muito obrigado pela explicação que vocês deram aí perfeitamente da nossa lei. Pessoal, eu queria trazer uma reflexão aqui para a gente começar o nosso bate-papo, tá? E uma frase: não existe privacidade sem segurança da informação. Vou repetir: não existe privacidade sem segurança da informação. Nós costumamos muito falar de que a gente precisa, sim, trabalhar com as empresas, fazer um bom mapeamento de processo, fazer as políticas de segurança da informação, aplicar os controles da norma ISO, for um software. Mas eu queria adentrar para vocês hoje um exemplo das pessoas. Por que nós vamos falar das pessoas? Porque assim como nós, titulares de dados, são as pessoas que estão e irão manipular os processos na sua empresa. Então, de nada adianta você ter tudo isso amarrado dentro da sua empresa se as pessoas que vão trabalhar lá dentro ainda não compraram a ideia de privacidade de dados. Então, ou seja, a gente tem um lema, né, que até o Léo colocou aí no chat, de que a gente tem que conscientizar do PLP, do presidente ao porteiro. Por quê? Suponhamos que eu tenho uma fazenda, igual utilizando o exemplo da Juliana, e eu tenho um telefone com WhatsApp, que é onde eu faço as minhas negociações, e dentro da empresa está tudo muito bem, tranquilo, mas eu vou sair depois. Eu não trabalho lá dentro da empresa, eu vou para minha casa. Como é que eu vou tratar esse ativo, que é o telefone, que contém centenas de informações de clientes? Será que eu não uso esse telefone para um fim particular meu? Como é que eu trato esse telefone ou esse notebook onde você fez várias anotações, tem vários contratos de cliente? Você tem uma segurança da informação, você tem uma criptografia que seria uma proteção para o disco desse notebook, caso mesmo seja roubado? Então, nós temos muitas vertentes que a gente tem que ver, mas nesse momento, aquela empresa que ainda não começou... Olha o que aconteceu comigo hoje. Eu fui lá na Triton comprar um óculos, né? Ainda não dar essa piada. Eu já tenho um óculos da Triton. Jorge. Você está no mudo. A promoção do óculos que eu gostei.
Pessoal, alguém está com o som ligado? Eu acho que agora já passou. Obrigado. Pessoal, se atente a essa pequena situação. Às vezes o nosso áudio fica ligado, a gente às vezes acaba se atrapalhando um pouco e acaba atrapalhando a dinâmica do webinar. Então, por favor, peço que a todos, que assim que entrar, já desligue as câmeras, os microfones, que é para a gente dar continuidade aqui. Jorge, por gentileza, continua. Ok. Então, como eu estava falando, né, as pessoas têm que entender que depois que elas saem dali de dentro da empresa, é gestão de riscos. São pessoas que vão estar lá manipulando os programas. Então, como é que a gente faz para poder mudar a cultura dos nossos colaboradores? Porque tudo vai na parte da conscientização. Você precisa ter um bom trabalho de conscientização do seu presidente até o seu porteiro. Por quê? Vamos supor que você está na recepção de uma agência, de um agro, e, de repente, a secretária não foi trabalhar hoje. E aí chamaram o porteiro para poder ficar lá na recepção. Ele pode ter acesso àquelas informações a qual ele vai ter ali. O porteiro pode ter acesso a planilhas, a planejamentos estratégicos. Nós precisamos estar atentos de que são as pessoas o ponto mais fraco desse processo. Nós podemos ter excelente processo mapeado, uma boa tecnologia, mas são as pessoas. E somos nós, pessoas, que somos titulares de dados. Então, como é que a gente vai cobrar que essas pessoas façam dentro da empresa um trabalho coerente, certo, se a gente não dá um treinamento, se nós não damos uma capacitação para que eles possam estar utilizando de maneira correta? Porque a segurança da informação, ela não serve só para a empresa, não. Ela muda a nossa vida. Antes você dava o CPF para poder ganhar um desconto, hoje você não dá mais. Hoje você, quando vai entrar num site de qualquer coisa, se você vê uma coisa suspeita, você não sai clicando, porque você vai começando aos poucos colocar essa cultura de segurança da informação na sua vida. Então, se você faz um bom fundamento de treinamento, de capacitação, dificilmente você vai ter um vazamento de dados. A Juliana falou sobre controle de acesso. Um dos maiores erros que acontece de vazamento de dados é todo mundo acessando tudo. Ah, mas nós não estamos falando aqui de uma empresa muito grande, uma empresa pequena. Pode ser uma fazenda, pode ser aquele moço que vai lá, ele tem uma fazendinha onde ele vende leite com uma cooperativa. Nós estamos falando para todo mundo, porque ele precisa estar adequado à LGPD, como foi falado também de uma safra. Nós vamos ter uma safra onde eu vou fazer a colheita, para escoar essa safra que a gente teve, essa plantação. Eu vou precisar de funcionários que eu não preciso durante todo o ano. Então, eu vou contratar esses funcionários. Quem pode ter acesso a esses dados? Depois que esses funcionários forem desligados, se eles não forem aproveitados, o que eu faço com esses dados? Eu posso utilizar esses dados depois para uma outra contratação, para poder indicar para uma outra fazenda, para uma outra empresa, sem o consentimento do usuário? Todos os dados que eu tenho gravado na minha base hoje, eu posso utilizar esses dados? Os dados não são da empresa. Os dados são nossos titulares de dados. Então, nós não podemos fazer com os dados tudo aquilo que a gente acha que possa fazer. Como está estruturada a sua segurança da informação? Qual é o nível de segurança da sua informação que você tem? Muitas pessoas acham que se você tiver um antivírus, você está tendo segurança da informação. O antivírus, sim, faz parte de um dos princípios da segurança da informação, mas não é só isso. Quem pode ter acesso ao quê? Quem faz o quê dentro da sua empresa? Quem pode emitir nota? Quem pode ter acesso aos dados pessoais no RH, por exemplo? Se você for trocar o parque de máquinas, seus computadores na sua empresa, como você faz o descarte desses computadores? Porque a gente dá um formato, quando a gente apaga as informações do nosso disco, se nós não utilizarmos as ferramentas adequadas, todos os dados pessoais que vocês têm na empresa de vocês continuam lá dentro do HD.
Você pode pegar, vamos formatar aqui, botar um Windows aqui e dar para os nossos colaboradores, ou vender mais barato. As informações estão lá. Se vocês pegam e jogam esse computador no lixo, no descarte errado, as informações estão lá. Então, as empresas têm que, além de pensar na sustentabilidade, hoje, com a LGPD, nós temos que pensar na TI verde. Eu posso pegar um HD e jogar lá no lixo, cheio de informações que eu não sei que está ali dentro? Se tiver um vazamento de dados nesse descarte, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do controlador que coletou esses dados lá no momento que ele fez um contrato. Como é que vocês utilizam todos os softwares, todos os sistemas operacionais registrados, ou eles ficam com aquela tela preta dizendo seu Windows não foi ativado? Você abre o Word, o Excel, e você está lá com aquela tarja vermelha dizendo para você poder ativar o seu programa. Mas, Jorge, o que isso tem a ver com a gente está falando aqui? Isso é uma vulnerabilidade. As vulnerabilidades, elas podem correr risco, ameaças podem chegar ali, você tem um vazamento de dados. Um funcionário mal intencionado, nós estávamos falando ainda há pouco, ele pode deixar uma porta aberta, às vezes sem saber, uma porta aberta que eu falo na rede. Eu desafio a grande maioria das pessoas, eu falei isso na terça-feira num outro evento, quem é que tem, aqueles que não têm uma equipe de TI bem estruturada, que troca a senha do seu roteador quando a pessoa vai lá e instala a internet na sua empresa. Ou seja, nós não temos poder nem sobre quem pode ter acesso aos nossos dados, porque até então, antes da LGPD, era tudo de qualquer maneira. As pessoas vão lá, você compra um roteador, coloca lá na sua casa. Algumas marcas de roteadores, eles têm como padrão admin a senha do roteador. Você pode colocar um IP lá e acessar a rede de uma empresa. Por quê? A gestão de risco não foi feita. Como é que você faz a recuperação de desastre caso aconteça alguma coisa com a sua TI, com o seu computador? Você vive ali o tempo todo utilizando informações, gravando contratos, emitindo notas fiscais, e isso fica gravado dentro do seu computador. Se queimar esse computador, o que você vai fazer? Qual é o plano de contingência, qual é a resiliência que você tem para poder você não ficar muito tempo parado? Porque tempo, nós sabemos, o ditado diz que tempo é dinheiro. Então, se você fica muito tempo offline, você está deixando de gerar receita. Como é que os contratos que vocês têm hoje, eles estão amarrados? Eles já estão adequados à LGPD? Eles estão dentro da base legal? Só ter um DPO, que é o encarregado de dados, vai colocar a sua empresa em compliance com a LGPD? Você colocar um aviso de privacidade, novamente falando, tudo vai acontecer desde que a alta administração compre a ideia de privacidade e isso desça de baixo para cima. A empresa toda tem que comprar a ideia de privacidade. Nós não conseguimos fazer uma adequação de LGPD, só o doutor Vitor sozinho, só eu ou só a doutora Juliana. Nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar, advogados, TI, gestores de dentro da sua empresa, porque nós precisamos saber dos processos. Os processos, por onde chegam os dados que eu vou processar, que eu vou fazer o negócio acontecer dentro da minha empresa. Para onde eles vão? Os contratos que nós assinamos, aonde eles ficam armazenados? Quem tem direito a ter acesso aonde esses contratos ficam? Quem pode descartar ou como é descartado essas informações do contrato? Vocês podem pegar esse contrato depois que passar o tempo de validade dele e utilizar ele como rascunho?
igual muitas empresas utilizam, os dados pessoais das pessoas estão ali. Se tiver um vazamento de dado pessoal, é a empresa que vai responder. Jorge, como é que a minha empresa pode começar a fazer práticas de segurança da informação caso ela não tenha? Mesmo sendo uma empresa pequena, tem um computador lá com certeza. Vai ter um computador ou dois, ou uma pequena infra. Dentro da TI, nós podemos fazer políticas organizacionais, onde chamada de GPO, que a pessoa, ao se conectar ou logar no computador, ele jogar uma telinha lá e fazer uma conscientização. Porque eu gosto de utilizar um exemplo. Uma criança, quando ela aprende a falar, não vai ser só uma vez. A mãe falou alguma coisa e ela vai aprender aquela palavra de cara. Vai ser na repetição da mãe falando que a criança vai aprender aquela palavra. Como é que vai acontecer com a LGPD nas empresas, na nossa vida? É com a repetição. Nós ainda não temos aquela maturidade de lei. Como é uma lei nova, nós estamos engatinhando. Todo mundo aqui está aprendendo todo dia como eu vou aplicar a segurança da informação, como eu vou aplicar a lei dentro da minha empresa, dentro da minha vida. Então, é assim, pessoal, é maturidade, tá? Sim, Jorge, muito obrigado pela sua explicação, né? A gente pode aí fazer uma síntese que é uma coisa nova, mas nós estamos aprendendo ainda como é que se lidar com essa segurança, né? Há um tempo atrás as pessoas andavam com a carteira no bolso, depois colocaram uma correntinha até a carteira, agora não, a carteira vai na bolsa da frente ou enfiado lá embaixo no meio de um monte de coisa na mochila ou na bolsa, ou enfim, a questão da segurança e também de aprender esse foco. Bom, pessoal, vamos aqui otimizar nosso tempo. Eu agradeço aos três por terem explanado, feito essa abertura, né, com muita eloquência, falando, mostrando os principais pontos, né. Eu vou agora para algumas perguntas. Eu peço que as perguntas que são direcionadas sejam bem objetivas para a gente conseguir otimizar nosso tempo, porque a gente já avançou bem o nosso horário, só para a gente conseguir otimizar bem as respostas e para que todas as perguntas sejam aí respondidas no nosso webinar. Bom, eu vou começar então com a pergunta que foi feita lá no início, que foi a Letícia Nogueira, que ela fez uma pergunta muito interessante. Eu acho que a doutora Juliana pode responder. Posso incluir fiadores CPF no PFIM que assinaram uma carta fiança datada anteriormente na lei LGPD? Eu não entendi a pergunta. Ela mencionou se ela pode colocar uma data anterior? Não, ela pode incluir. Não, ela pode incluir fiadores CPF, né, no PFIM que assinaram uma carta fiança datada anterior à lei LGPD. Então, na realidade, você, a partir do momento que você vai fazer um contrato e que você vai colocar pessoas como avalista ou como fiadores, você também, o fiador e o avalista, enfim, eles também precisam ter ciência de que os dados deles serão tratados. A partir do momento que uma pessoa aceita ser fiador de alguém ou ser avalista, ela sabe que ela vai estar participando, por exemplo, de um contrato ou de um título. Então, o seu documento, se você vai fazer um contrato, o seu documento precisa mencionar que vai haver, até dentro do princípio da transparência que a gente mencionou, que vai haver o tratamento de dados, por exemplo, o CPF, porque é um dado importante, e você vai colher informações a respeito daquela pessoa e vai tratar os dados enquanto o devedor principal, por exemplo, tiver com aquela dívida, enquanto a lei possibilitar, que aí entra dentro de uma outra base, que é a obrigação legal. Então, só fazendo um adendo, eu tenho um título e o meu devedor foi lá e pagou, eu tinha fiadores, tinha avalista, mas aquela obrigação ela já se extinguiu. Mas a lei me permite que eu fique com esses documentos por mais tempo, porque caso haja alguma reclamação na justiça acerca daquele título, eu tenho que ter essas informações na minha base. Então, eu não vou excluí-la tão logo acabou a relação, vou manter. Então, eu posso manter esses dados e dentro do contrato e dentro do título, você menciona que você vai tratar esses dados
para aquela finalidade da execução de contrato e, posteriormente, para cumprir uma obrigação legal, inclusive os dados, por exemplo, do fiador e do avalista. Não sei se eu respondi. Não precisa, eu estou vendo aqui a pergunta dela, não precisa de uma autorização. Você adequa o seu contrato, adequa o seu título para mencionar que você vai tratar aqueles dados com base nessa base legal, de uma execução de contrato ou para cumprir uma obrigação legal. Então, a lei determina que eu guarde documentos por 5 anos, então eu tenho uma base para guardar aqueles documentos por mais 5 anos. A partir do momento que deu aqueles 5 anos, aí eu não tenho mais a necessidade. Então, eu não preciso, na minha visão, e fico aberto aí para discussões, mas eu não preciso de um consentimento, que no caso seria uma autorização, se eu tenho uma base legal de uma execução de um contrato. Então, a pessoa que ela atua como fiador ou como avalista, ela está dentro do meu contrato. Ela só precisa ter a ciência de que eu vou tratar os dados dentro daquela base legal. E aí, dentro do princípio da finalidade, eu só coleto os dados que são estritamente necessários para aquela finalidade. Então, se eu só preciso do CPF, eu não preciso pegar a data de aniversário, eu não preciso pegar a orientação sexual, a orientação política ou qualquer outra coisa que não seja importante e imprescindível para aquela finalidade. Então, se você tem essa base, você não precisa de uma autorização. Tá certo. Tem outra pergunta que eu queria direcionar agora ao Vitor. É o Olavo, ele pergunta lá no chat: se eu utilizar dados reais de pessoa física e pessoa jurídica como estudo de caso nos cursos sobre análise de ministro, estarei sujeito a alguma sanção da LGPD? Você escolheu a dedo que o Olavo é meu chegadaço. Um abraço, Olavo, para você. O meu também. Uma simpatia de pessoa eu sempre falo, eu vou falar aqui, Olavo faz mapa astral, viu, gente? Se quiser saber o mapa astral da galera aí, procura o Olavo. E ele é bom mesmo, eu fiquei até Paranauê. É verdade, fiquei até assustado a última vez que eu descobri que eu sou Áries e ascendente em Áries. Acho que é por isso que eu sou com um temperamento um pouco viciado. Vai lá, Vitor. Beleza, Pedro. Ô, Pedro, se me permite só fazer um adendo à resposta da Juliana, só complementar com uma informação que eu acho que é pertinente, que a pergunta anterior também mencionava tratamento de dados anteriores coletados anteriormente à vigência da LGPD. Mesmo esses dados que foram coletados antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, se a operação de tratamento de dados ela se perpetua no tempo, e ela vai perpetuar, nem que seja com um armazenamento, a resposta é sim, a LGPD deve ser aplicada. Ainda que a gente tenha uma expectativa, a possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dar um prazo maior para essa base de dados que a gente chama de base legada, né, que é o que a gente absorveu antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor. Respondendo à pergunta do Olavo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só é aplicável a nós, pessoas naturais, ou então a nós aqui, professores, que estamos ministrando cursos, no caso, pessoas naturais tratando dados, se houver uma finalidade econômica. Então, se eu estou utilizando dados de pessoas ali para ministrar uma aula, né, a gente vai entrar em outras questões aí, talvez com o uso de questões afetas ao direito de imagem, por exemplo, mas não necessariamente a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que não há uma finalidade econômica por trás dessa utilização para exemplos acadêmicos, por assim dizer. Tá? A gente até tem uma outra base legal que possibilita a utilização de dados para a realização de pesquisas, né, por órgãos de pesquisa, órgãos oficiais de pesquisa, mas não é esse caso que o Olavo mencionou. Se uma pessoa natural está tratando dados pessoais, só é aplicável se houver uma finalidade econômica, Pedro. Tá certo. Não, só falando que o Olavo disse que o mapa astral é uma espécie de score. É dado pessoal também, tá, gente? No sério, é dado pessoal. Outra pergunta que apareceu aqui para a gente como informar referência comercial sem prejudicar dono dos dados?
pois nem sempre a referência é positiva. A Letícia Nogueira faz uma outra pergunta. Quem é que pode responder essa pergunta para a gente? Pode levantar a mão. Quem pode? Vamos lá. Pode ir, Vitor. Tá falando. Repete, por favor, Pedro. A pergunta da Letícia é como informar referência comercial sem prejudicar o dono dos dados, pois nem sempre a referência é positiva. Legal. Nesse caso, Pedro, aí eu vou discordar em certa dose aqui da doutora Juliana, e aí é bom a gente fazer um contraponto com relação à utilização da base legal da proteção ao crédito, né, que a doutora Juliana, você pode me corrigir se eu tiver entendido errado, viu, doutora? Mas a doutora Juliana trouxe uma interpretação, um entendimento dela de que seria uma base mais aplicável e mais utilizável pelos birôs de crédito. É isso mesmo, doutora? Na realidade, assim, pode, obviamente, ser utilizada por outras pessoas que fazem a análise do crédito para proteger o próprio crédito. Mas, dependendo da situação, assim, é aplicável mesmo nas situações que eu vejo, de uma emissão de uma CPR, de emissão de um título executivo, a base ali seria alguns dados não relacionados, por exemplo, só à proteção, mas nome, CPF ou alguns outros dados. A base seria mais a execução do contrato em si do que a própria proteção do crédito, né? E a proteção do crédito seria mais relacionado mesmo àqueles dados que a empresa coleta, não só consultando essas empresas, esses órgãos que fazem essa especificidade, mas se a empresa tiver, obviamente, dentro da própria organização, uma estrutura que faça essa análise de crédito e aquele dado tenha sido coletado para analisar o crédito, aí sim você utilizaria essa proteção. Mas dentro de um título e de um contrato, já utilizaria uma outra base legal. Entendi. Mas para essa possibilidade, eu vislumbraria, Pedro, então, a aplicação da base legal da proteção ao crédito. Então, há uma hipótese de tratamento desse dado se essa referência comercial estiver sendo obtida para fins de concessão de um crédito. Tá certo. Bom, pessoal, tendo algumas perguntas aqui para a gente, estou retomando aqui ao bate-papo. A Núbia fez uma pergunta, mas a Juliana já colocou a questão ali embaixo, né, sobre a questão da Alnis, desculpa se eu tive... Alnis Muniz, se eu não me engano, a pergunta para fins. Eu vou colocar aqui para, se alguém quiser fazer mais uma informação. Juliana, ela diz para Juliana, mas o Vitor, Jorge, enfim, quem puder responder essa questão. Para fins de análise de crédito e confecção de documentos execuíveis, temos o amparo e não precisamos da autorização. E quando transfiro esse crédito a um fornecedor, como exemplo, o endosso da CPR, precisamos da autorização, visto que aí entra o compartilhamento de dados? Como ela direcionou ali, vou passar ali o meu posicionamento, entra também dentro dessa questão de você estruturar bem os documentos, colocando cláusulas contratuais extremamente transparentes e que dê a noção para o titular de que aqueles dados serão ou poderão ser compartilhados com outras empresas. Não só, por exemplo, a título de endosso ou para qualquer outra situação. Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz a contadoria da empresa, ou eu tenho uma empresa terceirizada que faz o RH, que são empresas terceirizadas que utilizam aquele dado e a empresa acaba compartilhando os dados. A partir do momento que você tem uma cláusula contratual que dá essa ciência para o titular e ele assina o documento, ele está ciente desse compartilhamento. E aí, também, dependendo da situação, você pode até se utilizar do consentimento, só valendo aí a ressalva de que o consentimento pode ser tirado a qualquer tempo. Então, por isso que não é interessante a utilização da autorização do consentimento, simplesmente porque ele pode ser retirado. E como que você vai retirar aquele dado, se aquele dado está dentro do seu título, está dentro de um endosso e faz parte da sua estrutura? Então, é interessante mesmo a adequação dos contratos e dos títulos para que hajam cláusulas nesse sentido, dando a transparência de que aqueles dados poderão ser compartilhados.
Eu posso fazer uma ressalva, uma ajuda na resposta da doutora Juliana? É muito interessante quando a gente fala da transparência, né? Uma sugestão que eu dou, que quando for fazer a revisão dos contratos, sempre mencione para qual parceiro você vai estar direcionando o dado. Porque uma vez que você coloca assim, nossos parceiros podem utilizar os seus dados, você está ferindo um pouco do princípio da transparência, porque você continua não sabendo para onde o seu dado está sendo enviado. Então, seria muito interessante. Se eu vou mandar para a empresa do Dr. Vitor, então, usuário, você me dá o consentimento para que eu possa enviar os dados para a empresa do Dr. Vitor fazer a contabilidade dos seus dados. Aí ele está sabendo para onde os dados dele estão indo, porque assim fica um pouco obscuro para o usuário, para a nossa titular de dados, se a gente não saber para onde está indo, com muitos avisos de privacidade que a gente vê, que nossos parceiros vão poder processar esses dados. É só essa informação aí que eu queria estar compartilhando com vocês. Muito obrigado, Jorge. Complementou bastante essa questão, realmente deixar a transparência, né, para quem é esse parceiro. Muito obrigado. Tem outra questão aqui que chegou, que é do Irio. Ele falou assim: coletei os dados para efetuar crédito. O cliente comprou e pagou normalmente. Sou obrigado a excluir os dados que coletei, dados que ficaram armazenados dentro de um sistema que somente o departamento tem acesso, tipo o IR, balanços, etc. Podemos direcionar para o Vitor? Tá, vamos lá. Beleza. Bom, nesse aspecto, eu aproveito para deixar aqui a importância, né, do que o Jorge falou, de que LGPD é algo multidisciplinar, né, que a gente precisa de uma integração entre as áreas. Então, essa pergunta me leva à reflexão do ciclo de vida dos dados dentro de uma organização, né? A gente precisa ter um início, um meio e um fim. E me causa muita preocupação a determinação desse processo, e principalmente a determinação de um processo de descarte, de eliminação de dados, sem que isso exponha a empresa a um risco desnecessário. E para isso é extremamente importante que o profissional que esteja conduzindo esse processo tenha um conhecimento aprofundado dos processos internos da organização para entender quais são as finalidades possíveis de uso daquele dado. Então, tudo bem, você começou a tratar um dado ali sob a hipótese de tratamento da execução do contrato para fornecer um produto, um serviço, aquela prestação de serviços encerrou, quitou, tudo bonitinho, em tese não tem mais nenhuma obrigação. Mas será mesmo que daqui a 2 anos esse cidadão pode lembrar de alguma coisa que ficou para trás e acionar a empresa na justiça, por exemplo, e aí se a empresa tiver eliminado equivocadamente esse dado, que ela pensou, acabou minha relação aqui, vou eliminar. E ela não vai ter como mais se defender, né? Lembrando que a defesa em processo judicial é uma hipótese de tratamento, ou então será que a empresa não precisa armazenar esse contrato ou esses dados para fins tributários, para fins de uma eventual fiscalização posterior, ou será que não existe uma norma regulatória específica do ramo de atuação do mercado no qual essa empresa está inserida? Então, tudo isso deve ser levado em consideração antes de se eliminar um dado. Não é simplesmente acabou a relação, vamos tacar fogo nesse arquivo aqui porque eu não quero problema. Talvez tacando fogo no arquivo ali, você está atraindo um problema muito maior. Então, antes de eliminar um dado, eu preciso realmente analisar uma série de fatores colaterais que estão ao redor dele antes de decidir se eu vou eliminar ou não esse dado. Agora, uma questão que eu queria ressaltar rapidamente, Jorge, se houver um aumento dos dados em um parceiro, como devemos proceder? Bom, vamos voltar para a parte lá no início da nossa conversa. Primeiro que, se eu estou me adequando à LGPD, é interessante que os meus parceiros estejam na mesma pegada. Por quê? Caso eu passe para a empresa do Pedro as minhas informações para que ele faça os processamentos terceirizados para mim, e ele não está em adequação à LGPD, ele fala assim, Jorge, eu não quero saber disso.
e mesmo assim eu continuar enviando os dados para ele, se tiver um vazamento de dados no Pedro, na empresa do Pedro, eu vou ser o responsável por isso, porque fui eu que coletei essas informações. Então, voltando agora para a revisão dos contratos, como estão os contratos entre vocês e os seus parceiros? Agora, chamando o que o doutor Vitor falou, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele garante a nós, consumidores, que nós possamos reclamar um serviço prestado por 5 anos. Então, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Os doutores aí. Então, o que a gente aconselha, mesmo sendo um contrato, os dados foram coletados para execução de um contrato, que pelo menos por 5 anos você fique respaldado com essas informações garantidas. Mas você fala assim, mas aonde eu vou armazenar tanta informação? Porque armazenamento de dados vai consumir sua infra, vai consumir espaço em disco. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar rapidamente aqui, para poder não estender muito a minha fala, pessoal, a gente ouve falar muito de nuvem. Eu estou com meus dados na nuvem, só que é bom, é importante você ter os dados na nuvem, sim, mas lembrando que quando você vai mandar um dado para a nuvem, o dado passa primeiro pela infra da sua empresa. Então, ou seja, enquanto estiver ocorrendo a sincronização dos dados, para ele poder estar mandando essa informação para a nuvem, se tiver um vazamento de dados, a culpa é da sua. O artigo 50 da LGPD fala que você precisa de segurança da informação para que você possa trafegar os dados. Então, assim, são uma série de coisas. Mesmo que o dado fique no papel, nós precisamos guardar esses contratos aí por um determinado tempo, até que o Código de Defesa do Consumidor expirou o prazo. Aí, se você não tiver mais finalidade nenhuma, aí você descarta esses dados. Está no prazo de 5 anos, eu posso utilizar esse dado? De maneira nenhuma. Porque o dado foi coletado para aquela execução do contrato. Você está guardando esses dados para uma defesa no futuro, igual o doutor Vitor falou. Porque você pode deletar os dados hoje e amanhã você ser sancionado, você ter um processo, e como é que você vai se proteger? Tá certo. Obrigado, Jorge. Quem fez essa pergunta foi o Léo Bernardino. Agora, rapidamente, tem uma outra questão aqui, nós já estamos indo para o final do nosso webinar. Eu vou destinar essa pergunta à doutora Juliana. Os dados coletados no processo de rastreabilidade podem ser reconhecidos como dados sensíveis? É a Daiane Zanata que faz essa pergunta. Os dados sensíveis são dados, na realidade, que eles são meio que taxativos ali na lei, né? E dados sensíveis são relacionados a questões mais, como eu posso dizer, mais pessoais, né? Então, uma opinião política, a orientação sexual, coisas assim que digam mesmo a respeito da pessoa e dos gostos dela, né? Então, se os dados forem nesse sentido, eles são considerados sensíveis. Agora, se os dados não forem aqueles que são taxados pela lei, eles são considerados como dados pessoais, que merecem todo o respaldo, mas não como dados sensíveis. Se o doutor Vitor, enfim, quiser também fazer algum tipo de complemento nessa parte da sensibilidade dos dados, porque, na realidade, não são todos os dados que são sensíveis, e são realmente só aqueles, né, que tragam uma especificidade da pessoa de uma forma mais, que possa comprometer mais ali a moral, enfim, a honra da pessoa. Então, são dados mais seletivos, digamos assim. O rol, como a doutora falou, ele é taxativo, a lei traz quais seriam esses dados, e eu gosto para facilitar o entendimento, de explicar assim, que dado sensível é aquele que, pela própria natureza, pela simples existência do dado, ele tem o potencial de provocar alguma decisão de cunho discriminatório ou provocar alguma lesão à pessoa. Então, dados referentes à orientação sexual, opinião política, filiação partidária, sindical, religião, são exemplos de dados sensíveis. O simples fato desse dado existir, ele já carrega na sua essência um potencial lesivo se ele for mal utilizado.
Tem outra pergunta aqui que eu quero passar para o Jorge, lembrando para a gente ser quanto mais conciso, melhor, porque estão vindo outras perguntas. A última é a questão que veio para mim, para o Jorge, uma vez contratado um software/plataforma, incluindo várias informações de clientes, como ter a certeza de que não estão compartilhando os dados para tentar vender e dar valor ao seu produto? Bom, não é difícil de responder essa. Uma vez que antes de você adquirir o dado, o software, o programa, veja se ele já está de acordo com o que a LGPD pede. Se for feito, o programa foi construído antes da LGPD, possivelmente ele não vai estar atendendo os requisitos da lei. Então, não é uma sugestão que você possa adquirir ele. E assim, pessoal, nós estávamos falando no bastidores, eu vou falar uma coisa para vocês, mas não é para chocar ninguém. Não existe programa 100% seguro. Não existe um sistema 100% seguro. Pode ser até um programa que tenha nascido, concebido para a LGPD, e mesmo assim ele tem um vazamento de dados ou tem um compartilhamento. Então, é muito da cultura ainda do que as pessoas estão projetando, como eles estão projetando, se estão projetando com segurança desde o início do projeto, se o projeto tem como ser atualizado, mas assim, não existe um programa 100% seguro. Eu posso falar aqui para vocês, não, pode comprar sem problema, que não tem, não existe. Tá? Então, garantir 100% que não está sendo dados vazados, não está tendo compartilhamento, a gente não tem como fazer isso, sendo que a lei hoje pede para que você não faça. Espero ter podido responder, Pedro. Tá certo. Bom, pessoal, se vocês estão com dúvidas, o grupo tem o telefone, o contato aqui dos três, da doutora Juliana, do Dr. Vitor, do Jorge, posso falar do Dr. Jorge, enfim, todos eles estão aqui para responder a pergunta de vocês, e se tiver alguma dúvida, vocês têm o contato deles também. A última pergunta desta noite, também de uma forma muito objetiva, a quem for responder: a LGPD para análise de crédito vai dificultar o trabalho do analista, pois a troca de informações entre as revendas cooperativas que sempre teve não vai ter mais? O perigo de vazamento de dados e penalidades vai acabar com isso, não é mesmo? É o Fábio Araújo perguntando. Juliana, na realidade, não é que vai acabar, né? É que você vai precisar adequar os procedimentos e a forma como você vai fazer essa solicitação aí de referência, ou como você vai compartilhar esses dados. Como a gente acho que mencionou aqui ao longo da nossa conversa, é uma adequação. Então, é necessário mesmo levantar quais são esses dados e quais são os processos que a empresa faz, como é que é a troca, por isso que é interessante que todos estejam conscientes do papel, porque se o analista, ao analisar um crédito, ele vaza um dado de forma intencional ou não, por mais que ele tenha, acho que eu até vi ali nos comentários, por mais que ele tenha assinado um termo de confidencialidade, obviamente que a empresa pode até requerer alguma coisa da própria pessoa, mas perante a lei, o responsável é a empresa. Então, é necessário essa comunhão mesmo de esforços da parte jurídica, da parte de segurança de informação e dos empregados, ou enfim, de todos os envolvidos na estrutura e nos processos, para que todas as atividades da empresa continuem sendo feitas, mas de uma forma organizada para que não haja esse vazamento de dados. Né? Então, respaldado aí dentro dessas bases de proteção ao crédito, de execução de um contrato, de obrigação legal, de cumprir uma determinação judicial, enfim, você tem essas bases e você tem que adequar os seus procedimentos dentro dessas bases para que a empresa continue com o fluxo dela normal, porém respaldada e dentro do que a legislação pede, né? Então, é assim que eu vejo essa situação. Pessoal, bom, nosso webinar de hoje vai ficando por aqui. Foram muitas participações. Lembrando que vocês podem entrar em contato com eles estão à disposição. Esse webinar foi mesmo para tirar algumas dúvidas, explanar questões básicas, mas quem quiser aí algo mais específico, algo mais direcionado e também fazer uma pergunta mais detalhada, ou ficou alguma coisa ainda que não entendeu muito bem, vamos lá. Temos o contato deles, por favor, o Dr. Vitor, a doutora Juliana, o Dr. Jorge,
todos estão à disposição para conversar com vocês e abrir também essa caixa de conhecimento que eles têm. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero direcionar os agradecimentos. Primeiro, as damas, ladies first. Sempre, Juliana, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por uma sexta-feira, você fazer um sextou aqui no nosso grupo. Sua consideração, muito obrigado. Eu quem agradeço a oportunidade, enfim, e a possibilidade de não só falar e conhecimento é sempre bem-vindo e trocar ideias e visões. Eu acho que é a parte mais interessante aí de conviver e de estar próximo com as pessoas, que mesmo com a pandemia a gente ainda está com algumas formas de fazer isso, como é o caso aqui do webinar. Então, realmente foi um prazer e eu agradeço a todos aí o tempo e a atenção durante esse bate-papo. Prazer foi todo nosso, muito obrigado, Juliana, sempre trazendo ótimas posições, ótimas informações para a gente também, e não só aqui no webinar, mas também lá no grupo do Crédito Agrícola. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por abrir os seus conhecimentos e também compartilhar aqui com a gente. Obrigado pelo tempo disponibilizado, aí quase 2 horas a gente batendo esse papo legal. Uma boa noite para você. Obrigado, Pedro. Agradeço mais uma vez o convite feito pelo Odemar, por você. Foi uma satisfação estar aqui. É como a Juliana falou, a gente vem para compartilhar, mas é uma via de mão dupla, né? A gente sempre leva um pouquinho mais na bagagem também. A gente aprende sempre nessa troca de conhecimento. Me coloco à disposição, viu, Pedro, de você, dos demais, nas minhas redes sociais. Só me procurar lá, Vitor Amorim ADV no Instagram, que eu compartilho conteúdo quase que diariamente sobre a LGPD. Fica o convite. Quem quiser me mandar direct lá com dúvida, eu tenho maior satisfação em responder. E Pedro, só para... Eu recebi mensagem aqui no privado aqui do chat, porque o link foi aberto, né? E tem gente me perguntando como faz para participar do grupo Crédito no Agro, se é aberto, se não é, porque eu acho que tem gente aqui que não está no grupo de vocês. E mais uma vez, obrigado aí, viu? Olha, muito obrigado, viu? Um prazer. Tem aí pessoas querendo participar também deste grupo. Quem é administrador é o Odemar. Quem quiser participar, né, tiver interesse, ele direciona para você como é que você recebe esse link, esse convite, enfim. Eu que agradeço, Vitor, mais uma vez a sua participação. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas explanações e uma excelente noite para você. Foi um prazerzaço conversar e conhecer você. Eu que estou lisonjeado de estar aqui no meio de tantas feras, doutor Vitor, doutora Juliana, do Pedro, do Odemar. Pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero ter podido ajudar vocês com alguns conhecimentos, alguns esclarecimentos. Como o Pedro falou, me coloco à disposição para poder, vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar também, como o Vitor falou, nas redes sociais, é Jorge Luiz Muniz, tá? Se eu puder entrar nesse grupo também que vocês têm aí, eu participarei com o maior prazer para poder tentar ajudar a todos que precisarem de alguma informação de como começar com segurança da informação o seu projeto de adequação. Uma satisfação muito grande, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e uma boa noite a todos. Peraí, deixa eu habilitar minha câmera de novo, que ela está sumindo hoje. Pronto, apareceu aqui de novo. Bom, eu quem agradeço a participação de todos, eu estou lisonjeado de ter, assim, mais uma vez, poder participar, né, de receber esse convite sensacional que o Odemar fez, mais uma vez, de participar, de poder fazer essa mediação, que para mim é sempre uma aula, é sempre um prazer. Eu estou muito feliz mais uma vez e eu espero que em 2021 tenhamos ótimos e produtivos webinars como nós tivemos aqui. Juliana, doutor Vitor, doutor Jorge, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável conhecer vocês, mesmo que virtualmente. Obviamente, a gente vai tomar aquela cachaça que a gente já prometeu no começo do webinar. Todo mundo está convidado. Deixa o Dória abrir os bares de novo, a gente vai. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que na segunda-feira nós temos um outro encontro marcado aqui, tá? Com um time também super bacana. Nós vamos discutir várias atualizações, a questão da CPR. Eu estou tentando abrir aqui para falar direitinho o título do nosso webinar, mas eu vou abrir, vou fazer uma colinha aqui.
é o novo registro de CPR e CPRF nas empresas certificadas do Bacen e cartórios. Eu tive que abrir aqui porque eu não estou conseguindo abrir pelo meu iPad o convite mesmo. Eu queria falar o nome certinho, não conseguia lembrar. Mas, enfim, teremos aí um time de analistas, como nós tivemos hoje aqui, para discutir e analisar esses principais pontos. A todos uma excelente noite, um excelente fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Boa noite, pessoal. Obrigado.